Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O tema em questão hoje é o socorro às vítimas de trânsito. Nossos convidados são a Major Médica do Corpo de Bombeiros e professora de Clínica Cirúrgica da Faculdade de Medicina de Petrópolis, Patrícia Lefebvre, e o presidente da Liga de Trauma e Emergência da FMP Fase, Bruno Andrade. Muito bem-vindos, obrigada pela participação. Como a faculdade se insere em campanhas como o Maio Amarelo? Bom, nós temos geralmente simulados, né? E a faculdade esse ano, não só simulados internos, esse ano nós também participamos do simulado de um grande acidente para treinamentos, para eventos, né? Que estão tendo grandes eventos no país. Nós participamos esse ano de um grande evento que aconteceu agora esse mês no Rio, semana passada. Então o Bruno participou ativamente desse evento, ele vai explicar um pouquinho sobre isso. Foi o primeiro ano que nós participamos de um grande evento desse, já era o nosso sonho já participar, e esse ano nós concretizamos. Porque aqui a gente já vem, todo ano já é uma tradição a gente participar na nossa faculdade, a gente já tem o ingresso dos calouros, a gente faz um grande acidente, a gente já faz isso. Só que esse ano participamos do grande acidente que foi o Maio Amarelo, que isso o Bruno aqui para continuar falando que ele participou. Bruno, qual a importância de participar de uma campanha como essa? Bom, a importância de participar do Maio Amarelo é não só a conscientização das pessoas, quanto a importância de preocupar com o trânsito que a gente cria. E a Liga de Trauma e Emergência da nossa faculdade, ela
é uma ponte entre os estudantes da nossa faculdade, tanto os que participam da Liga de Formativa quanto aqueles que não participam, entre o movimento Maio Amarelo, tá? E a importância de se praticar um trânsito seguro. Então, a Liga, nessa gestão de 2015, ela sonhou e almejou participar desse movimento de formativa e, juntamente com a Prefeitura, a gente abraçou a causa e a gente trouxe para dentro da nossa instituição esse movimento. E assim a gente pretende provocar uma reflexão sobre o trânsito, porque muitas vezes a gente para pensar sobre o trânsito quando a gente se estressa ou quando a gente perde um ente querido, um amigo, um acidente de trânsito, e só motivados pela emoção que a gente reflete sobre o trânsito. E quando a gente está dentro de uma instituição formadora de conhecimento e a gente pode parar e conversar sobre esse assunto, a gente ganha muito, a gente se enriquece muito com isso e a gente pode pegar esse espírito de melhorar o trânsito e trazer para dentro da instituição e levar isso para fora, para o nosso comportamento, para os nossos amigos que não fazem faculdade junto com a gente, para os nossos familiares e assim contagiar todo mundo para fazer um trânsito cada vez melhor. Professor, é muito importante, né, o papel da faculdade em campanhas como essa, já que o jovem é a principal vítima dos acidentes, Sim, né? Exatamente. Quer dizer, isso foi muito importante porque eles participaram nisso e agora esses alunos, né, nossos que participaram disso, eles vão ser multiplicadores para passar isso, o que eles viveram lá, o que eles sentiram lá, né, para passar isso para os amigos que não participaram disso, mas viram isso, sentiram, porque uma coisa é você dar a matéria deles verem uma coisa é você sentir um simulado desse, atingir aquela adrenalina toda, né, então acho que isso é muito importante para eles serem os multiplicadores para passar, eles já são, mas eu acho que quando eles viveram uma campanha dessa, ativamente, é muito importante para eles passarem disso, divulgarem melhor isso. Isso a nossa instituição está inserida nisso, que antes a gente não vivia isso tão intensamente como agora a nossa liga está podendo fazer isso. Vocês já citaram aí as duas grandes simulações que vocês participaram, isso. Uma que já é rotina aqui na faculdade e a outra no Rio de Janeiro, né? Bruno, fala um pouquinho mais sobre essas simulações. Perfeito. Anualmente, 2015 foi a 5ª edição do Grande Acidente. Este evento que fazemos anualmente é assim que os ingressantes entram na instituição, os ingressantes tanto de medicina quanto de enfermagem, e aconteceu no dia 8 de maio, numa sexta-feira, na parte da manhã, em que os ligantes são vítimas, entre aspas, porque são maquiados, e a gente monta um cenário, a gente coloca carro batido, então a gente traz moto também e faz todo um cenário que simula um acidente. E colocamos maquiagens realísticas e isso faz com que isso desperte um interesse muito grande nos alunos os colaboradores que estão dentro da instituição naquele momento. A gente traz uma ambulância de um grupo que é parceira da Liga, e a gente coloca essa ambulância junto dessa simulação, a gente coloca fumaça, barulho, então a gente faz realmente um cenário de um grande acidente, de fato, e um acidente de múltiplas vítimas. E quem são os socorristas nessa simulação são os ingressantes do curso de medicina e o curso de enfermagem. Eles são convocados dentro da sala de aula, os professores são avisados previamente que isso irá acontecer, e alguns ligantes sobem as escadas gritando, chamando para ajudar no socorro, e quase todos participam de forma ativa. E eles descem as escadas correndo e ajudam, fazem o socorro, e isso tudo é registrado para no futuro próximo a gente poder conversar mais sobre como foi feita a abordagem deles. E o outro simulado que a gente participou também foi no dia 9 de maio, no dia seguinte, num sábado, no Rio de Janeiro, e aconteceu na Avenida Maracanã, e ele foi promovido pela Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado e pelo Comitê Brasileiro das Ligas de Traumas. E inserido também no contexto do Maio Amarelo, e a gente participou de forma ativa, nós fomos vítimas, nós fomos sombras, que são pessoas que passam informações sobre as vítimas, fomos socorristas e fomos triadores, pessoas que fazem uma escala, né, no momento da ordem de atendimento que deve ser respeitada naquela situação. E participamos, levamos 31 estudantes de medicina e enfermagem da instituição e todos adoraram, foi muito bom, foi muito produtivo, deu, se eu não me engano, umas 140 pessoas participando de forma direta desse simulado,
Contamos com a participação do Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, contamos com o SAMU de Magé, e contamos também com a Cruz Vermelha da cidade do Rio de Janeiro também, participando de forma ativa desse simulado no Rio de Janeiro. De que forma, professora, simulações como essa ajudam no ensino da medicina e também da enfermagem? Primeiro porque eles, tipo assim, eles vivenciam uma coisa que não é uma realidade comum do que a gente só mostra na aula, né? Nas aulas, nos treinamentos que a gente tem sempre. Não é o que a gente consegue. Nesses simulados, a gente tenta mostrar uma certa realidade, assim, tenta se aproximar de uma realidade que eles podem enfrentar isso numa hora que daqui a pouco eles estão se formando, ou até num dia a dia que eles podem ter que ajudar, né? Esse não teve, na época que aconteceu a tragédia aqui em Petrópolis, a Liga ajudou. Nas chuvas, né? Nas chuvas, a Liga que estava atuando naquela época, o pessoal da Liga se prontamente apareceram. Eu estava de serviço no quartel, eu era subcoordenadora da região serrana, eles colocaram, olha, queremos ajudar. Claro que eu não poderia colocar eles em situações de risco, mas coloquei, o que acontece? Isso já prepara, você botando eles, fazendo essas vivências, né, esses tipos de vivências simulados, já preparam eles mesmo até como alunos. emocionalmente, né? Exatamente. Quer dizer, para eles adquirirem conhecimentos agora como alunos, isso já como alunos eles já poderem, já tendo, sentindo como é atuar, daqui a pouco eles estão formando, né? Então, para a vida deles. Isso e é uma situação importante. de alta pressão, né? Sim, sim, porque o simulado é muito realista. Né? Tem aquele realismo, então isso é muito importante para eles viverem isso. E também, Bruno, aprende a se posicionar numa situação como essa, né? Muitas vítimas, né? Tem a questão da triagem, né? O que tem que ser priorizado, né? Com certeza. Ser frio, às vezes, é necessário neste momento, porque existem algumas vítimas que já foram a óbito, outras vítimas que estão graves, que se você não intervir imediatamente, vão a óbito em poucos minutos ou até mesmo em segundos. Então, a triagem ela é super importante para isso. E esses simulados promovem esse tipo de treinamento para a gente, porque como a professora Major disse, a gente, em sala de aula, a gente escuta o professor dizendo, a gente vai ler em casa nos livros, mas participar e colocar em prática o que nós aprendemos, de fato impressionante o ganho que a gente tem e a gente leva aquilo para o resto da nossa vida profissional. Eu participei dessa simulação aqui da faculdade como ingressante, participei depois como recém-ingresso da Liga e participo agora como organizador. Então eu tive a oportunidade de passar por cada fase e a gente vê, toda vez que a gente vê, a gente aprende coisa nova. Então nunca é demais fazer, nunca é demais participar. E onde tiver simulado a gente vai atrás para a gente fazer de novo, para a gente aprender, porque a gente prefere que nunca precise de usarmos esse conhecimento. Mas se acontecer tem que estar preparado, né? A gente estará preparado, é o que a gente deseja. Porque quando aconteceu a tragédia, né, das chuvas, a Liga já tinha uma certa experiência, que eles se mostraram, estamos aqui, queremos ajudar. Quer dizer, puxa, isso foi muito importante. Eles já tinham a prática, né, de treinamento e eles queriam botar a prática em uso também. A faculdade ajudou muito nisso, me ajudaram muito. Quer dizer, ajudaram a sociedade, porque eles montaram grupos e botei eles em postos na época, e isso foi muito importante para os alunos. Quer dizer, a participação nos simulados dá também uma segurança, exatamente, né? Porque eles se sentiram seguros para poder ir enfrentar mesmo, não foi só de coração, não. Eles se sentiam aptos a poder ajudar mesmo. Agora, professora, essa vai ser uma realidade que os estudantes aqui de medicina e de enfermagem e os estudantes de medicina e enfermagem do país inteiro vão enfrentar na prática, porque 6 em cada 10 leitos de UTI estão ocupados por vítimas de trânsito, né? Então, nas emergências, o que eles vão encontrar são essas vítimas de trânsito, né? Infelizmente são, né? Isso porque o trauma está aí, é uma doença, né? Não tem como a gente escapar disso. É uma doença mundial. É uma epidemia. Infelizmente a gente não consegue ainda é
o nosso atendimento de trauma ainda é muito grande, a nossa realidade ainda é muito dura com isso. No Corpo de Bombeiros, no dia a Sim, dia, sim. é Muito, o que mais muito. O acontece. trauma no modo geral, né? Porque a gente só não fala do trauma automobilístico, a gente também fala no trauma de agressão, que também normalmente às vezes álcool também está envolvido e tudo. Um trauma de uma maneira geral é muito complicado, né? Nós estamos nesse momento em plena reforma curricular, né, das faculdades de medicina. Vocês consideram que nesse momento o currículo atual das faculdades, de um modo em geral, atende a essa realidade? Os alunos estão preparados para essa realidade tão dura aí de Olha tantos só, acidentes? Paty, vou falar como professora, depois eu quero a opinião do Bruno como aluno, né? Eu vou falar como professora. Eu acho que no Brasil, tá? Não estou falando FMP, Faculdade de Medicina de Petrópolis e a fase enfermagem, não. Eu não estou falando Petrópolis, eu estou falando a maioria das faculdades, porque nós podemos contar nos dedos as faculdades que tem no currículo, na grade curricular, emergência e trauma. Na maioria, né, então, que a gente fala, a grande maioria, 90%, eu acho que eu posso falar, se não for mais, não existe na grade curricular a cadeira ou a matéria de trauma e emergência. Tá? E eu acho que isso é um grande problema. Estão tentando mudar isso, só que era uma coisa para ontem, que eu acho que a gente já teria que estar pensando. Que os alunos, porque a Liga abrange uma parte dos alunos, mas não é a maioria. Então, quer dizer, e nem todos conseguem ter acesso por opção ou por horários, enfim, não chega a abranger Ou por limitação todos. de vaga também, né? Pois é. Então, quer dizer, então não abrange todos. Eu acho que, na minha opinião, tinha que ser uma coisa obrigatória, sim, nem tudo a gente gosta de estudar. Tem alunos que não vão gostar de trauma, não vão gostar de emergência, sim, como eu não, na minha época, se você me perguntasse, eu gostava de estudar dermatologia, com todo respeito, meus amigos dermatologistas não gostavam, entendeu? Mas a gente é obrigado a estudar isso. Mas é importante ter na formação, Exatamente, né? porque depois você também vê lá na frente como aquilo é importante que você tenha visto. Quer dizer, na época eu não gostava de estudar, mas depois eu também vi como era importante estudar dermatologia, oftalmologia, como aquilo foi importante. Eu tinha ignorância de achar que aquilo não era importante para mim. Mas depois eu fui ver que era importante. Como agora, muitos pensamentos, muitos alunos, acham que no trauma e emergência, não, eu não quero, vou fazer oftalmo. Mas como ele é importante, às vezes para ele ajudar alguém da família, mesmo que ele não queira trabalhar com isso. Não sei a opinião do Bruno como aluno, né? Assim, dentro do que eu conheço, eu converso com outros colegas de outras instituições, o que a professora disse procede realmente. E, infelizmente, está em crescente essa discussão de instituição de cadeiras, de disciplinas de emergência e traumatologia dentro das instituições de ensino superior em medicina. Isso, para mim, infelizmente, porque eu gosto muito de trauma, gosto muito de emergência, tanto que faço parte da Liga já há bastante tempo, desde o meu 2º ano de graduação, mas, infelizmente, não tem como comportar todos, porque senão a Liga vira uma cadeira de emergência e traumatologia, e esse não é o objetivo da Liga. O objetivo da Liga são pessoas que têm interesses em comum, estudantes de medicina e de enfermagem que têm interesses em comum, e esse comum é o trauma e a emergência. Eles se reúnem periodicamente, a gente se reúne periodicamente para discutir temas sobre esses assuntos. E sempre com orientação de professores, sempre com professores dando palestras, atividades práticas dentro da nossa instituição ou até mesmo fora da instituição. Mas infelizmente não temos, eu senti falta disso dentro da graduação. A gente sabe que todo mundo tem que ter um certo contato com esse tipo de emergência, com traumatologia. O oftalmologista tem os traumas oftalmológicos. De emergência. O dermatologista tem as queimaduras. Então, quase todas as áreas tem a parte emergencial, tem a parte referente a trauma, e de fato é importante ser inserido dentro da grade. Isso sem sombra de dúvida, e eu sinto falta disso, e colegas meus de várias outras instituições, tanto do estado do Rio quanto fora, sentem falta disso também, mas é uma realidade que eu acredito que vai mudar daqui para frente. Como funciona a Liga? Bruno, melhor que eu para explicar. A Liga, como eu disse anteriormente, ela é composta, é uma organização estudantil, tá? E ela existe uma diretoria acadêmica e ela existe uma coordenação docente, que é a Major Patrícia, a coordenadora da Liga, coordenadora de ensino da Liga, e ela é vinculada à disciplina de clínica cirúrgica.
Então, nós temos o respaldo da disciplina de clínica cirúrgica para podermos atuar e, periodicamente, nos reunimos para discutir assuntos sobre trauma e emergência. A gente faz isso de forma teórica, a gente convida palestrantes que são professores da instituição ou até mesmo que não são professores, mas são profissionais da área de trauma e emergência para virem até a nossa instituição e ministrar algumas aulas teóricas no período da noite. E nossas aulas, elas ocorrem geralmente às quintas-feiras à noite. E também fazemos atividades práticas. Nós temos aqui o Laboratório de Habilidades e Destrezas, como também temos o quartel do Corpo de Bombeiros, temos algumas outras unidades que a gente também, alguns clubes, que a gente faz atividades práticas para colocar em prática aquilo que a gente ouve e vê dentro da sala de aula. E a gente faz campanhas de prevenção, como o Maio Amarelo, por exemplo, que é um movimento de conscientização no trânsito. A gente participa de atividades em escolas do Rio de Janeiro, como feiras profissionais, mostrando aos alunos de ensino médio e ensino fundamental a importância de se aprender, se ser conscientizado sobre emergências traumáticas e não traumáticas e despertar o interesse deles, talvez, por seguirem a carreira médica e a carreira de enfermagem. E a gente também atua em postos de saúde também. Esse ano a gente pretende, por exemplo, fazer campanhas de capacitação de alguns profissionais dos postos de saúde para trauma e emergência, tá, juntamente com o Corpo de Bombeiros, juntamente com o SAMU. E é isso, a Liga ela é aberta a todos, qualquer um que quiser assistir a aula pode, mas infelizmente nem todos conseguem participar das aulas práticas, das atividades de conscientização, e a gente anualmente temos uma prova de admissão, a gente faz um curso, e esse curso, baseado neste curso, a gente faz uma prova de admissão, e os melhores classificados entram e fazem parte da Liga durante o período de um ano. E atualmente temos 99 ligantes, e é muita gente, a gente ficou super satisfeito com a adesão à Liga este ano, e pretendo, quando passar a diretoria, que os novos diretores consigam também fazer crescer cada vez mais a Liga de Trauma e Emergência, assim como as outras ligas também devem crescer na nossa instituição. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre o socorro às vítimas de trânsito. O Em Questão volta em instantes, até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre o socorro às vítimas de trânsito. Nossos convidados são a Major Médica do Corpo de Bombeiros e professora de Clínica Cirúrgica da Faculdade de Medicina de Petrópolis, Patrícia Lefebvre, e o presidente da Liga de Trauma e Emergência da FMPFase, Bruno Andrade. Um dos grandes problemas no socorro às vítimas do trânsito é a falta de preparo de quem chega, né? Primeiro na cena do acidente, né? Esse é um grande problema, né? Tipo assim, as pessoas querem ajudar, né? Não é por outro motivo. Normalmente as pessoas querem com o intuito de ajudar. Muitas das vezes atrapalham, né? Tipo assim, querem levantar a vítima, né? A pessoa está esticada lá no chão, ou se não ainda estão dentro do carro, querem retirar a vítima. Então, ou se é um motoqueiro está de capacete, eles querem já tirando de qualquer maneira o capacete. E a gente tem técnicas para isso, né? Tanto se a intenção é boa, a intenção é ótima. Mas se for feito da forma errada, pode gerar problemas graves, muitas sequelas, né? As sequelas que são complicadas pra gente. Então, se você não sabe, tenta deixar a vítima no local, tenta acalmar a vítima, se essa vítima não está consciente, tenta acalmar a vítima, tenta fazer ela não levantar, não mudar ela de posição.
eu acho que isso ele já estaria ajudando. E pede, se ele tentar acalmar, pede para alguém chamar socorro. Exemplo assim, liga para o 93, que é o bombeiro, liga para o SAMU, o 92, e tenta não remover essa vítima, nem deixar as outras pessoas mexer. Se você não sabe, não deixar também ninguém. Que é aquela todo mundo quer mexer e vai acabar agravando esse paciente. Quer dizer, se você não sabe, não mexa e não deixa as outras pessoas mexerem. Entendeu? Eu acho que seria já muito bom se as pessoas se conscientizassem disso. O procedimento é manter A vítima no local, tentar acalmar, se essa vítima estiver consciente, tentar acalmar, tentar falando, calma, o socorro já está chegando. Eu acho que é uma coisa que a gente pode... Também ajudar a sinalizar o local, sinalizar, né? Para evitar pedindo, outros acidentes, se né? ele está ali, vão me ajudando a sinalizar, vão dar espaço para não ficar todo mundo amontoado também. Isso já ajuda muito, protegendo o local para também não se tomar cuidado, porque senão ele pode ser outra vítima. Ajudar a localizar, vão sinalizar para ninguém atropelar, porque às vezes está no meio do caminho. Não tá no meio do trânsito, vamos arrastar primeiro. Não. Sinaliza, ajuda, pede ajuda, vamos sinalizar. Eu acho que isso ajudaria muito, mas não tentar remover essa vítima do local, nem tirar o paciente, tentar acalmar a vítima, tentar ela também não querer levantar, porque é muito comum que às vezes a própria vítima quer levantar, ele acha que ele está bem, tentar pedir para ele ficar no local e tudo, e dizendo, o socorro está chegando, espera. Isso já ajuda bastante a gente para não agravar as sequelas do acidente. As simulações servem também para as pessoas se depararem com a situação e verificarem esses erros, né, Bruno? Serve como autoavaliação e serve como avaliação também feita por um terceiro. No simulado no Rio de Janeiro, dia 9, existia o Sombra, que era uma pessoa, um ligante de uma das ligas de trauma do estado do Rio de Janeiro, que estava vestido de camisa preta e que ela era responsável por passar informações sobre o paciente e ela em mãos tinha um checklist que ela fazia, que ela ticava tudo aquilo que foi feito e aquilo que não foi feito. Existem alguns protocolos que devem ser observados durante no atendimento no pré-hospitalar, e como em outras situações também, mas no pré-hospitalar existe um protocolo, e esse protocolo estava na mão daquela pessoa que estava avaliando o atendimento. E tanto os ligantes que participaram, tanto os socorristas do Corpo de Bombeiros e SAMU, ao final da simulação, conversaram sobre os atendimentos. Então, é uma forma de realizar uma autoavaliação e saber, poxa, eu sei, estou seguro para trabalhar e atuar diante de uma situação que for necessária esse tipo de abordagem, ou não. Eu tenho que me atualizar, eu tenho que aprender mais, estudar mais sobre como fazer uma mobilização de uma coluna cervical, como eu faço para fazer uma retirada de um paciente de dentro de um carro. Então, é muito grande. Os simulados de acidentes de trânsito, eles são enriquecedores, tanto para quem participa de forma indireta, quanto quem participa de forma indireta também, porque vê e tem a possibilidade de presenciar uma situação que ela provavelmente pode acontecer de se deparar futuramente. A professora já citou aí um dos principais erros, que é mexer na vítima, né? Quais são os outros principais erros que acontecem no atendimento, assim, das vítimas de trânsito, por exemplo? Eu acho que um dos principais erros é não checar os materiais da ambulância. Sim, aí já no atendimento, né? Quem está fazendo o atendimento e não poder, tipo assim, aí já é a equipe que está atendendo, Sim. né? Não você sair para o socorro, não é o mesmo. Quem está atendendo, eu acho que você, quando chega no plantão, sempre exigia isso da minha equipe, que fizesse a checagem. Eu mesmo também olhava, fazia minha checagem e meu profissional. Quando você está acostumado muito com a tua equipe, você já confia muito. Você sabe que aquela equipe dificilmente vai te dar problema. Você dá aquela checada por alto, já sabendo que é. Imagine isso, quando você muda muito a tua equipe, você mesmo tem que ir lá e olhar tudo, ver se não está faltando, para não chegar lá na hora, pô, tá faltando colar, faltou o número. Você tem que estar muito cuidado para você também não esquecer alguma coisa, a tua ambulância, o teu socorro não falhar em alguma coisa também, né? Então, você também tem que ficar atento a isso, quem faz o socorro de rua, né? Então, outra coisa, às vezes, os profissionais se preocupam demais com a imobilização, esquecem de uma hemorragia externa, não contém o sangramento. Isso aí são coisas que a gente sempre tem que se preparar. Por isso que a gente vive se preparando, sempre estudando. Mesmo quem já está no Corpo de Bombeiros passa por simulações também. A gente sempre tem isso, a gente tem sempre essa reciclagem sempre, né? Porque
Isso daí tem que ser o dia a dia da gente tem que sempre... Porque às vezes você vai fazendo, não pega muito aquilo, você pode esquecer, né? Então, a gente tem que sempre se reciclando, né? E para o estudante de medicina e de enfermagem que está ali, é melhor ainda, né? Porque você pode verificar na prática ali essas falhas, né? A gente, desde a graduação, a gente vendo e revendo isso de forma sempre periódica, né? A gente pode dizer assim. A gente acaba que isso é incorporado na nossa formação. E essa conduta, essas condutas corretas que devem ser tomadas nesse tipo de situação, elas passam a fazer parte da nossa vida profissional assim que recém-formado. Porque muitos profissionais acabam adquirindo este conhecimento depois que passam por situações que erraram, porque errar é humano, todo mundo está sujeito a erros, mas como a gente lida com vidas, e um erro pode ser fatal, quanto mais cedo a gente aprender a lidar, quanto a gente mais cedo aprender como conduzir determinadas situações, menos vítimas terão complicações depois do nosso atendimento. Quais são as sequelas mais comuns nos acidentes de carro? Olha só, vai variar um pouco com a vítima, com cinto ou sem cinto, tá? Isso varia um pouco. É claro, se a vítima estiver sem cinto, o trauma vai ser, dependendo da velocidade, né, vai ser muito complicado. Porque se ele não tiver com cinto, o tórax dele, a região não só cervical dele, quanto crânio, face, tudo vai ser projetado para frente do vidro, né? E ele pode até ser ejetado do carro. A gente não depende da cinética, depende da velocidade que esse carro, a energia que esse acidente projetou ali, né? Agora, com cinto, né? Mesmo com cinto, a gente tem lesões ainda. Quer dizer, mesmo com cinto, a gente pode ter lesões de chicote com cervical, que ele já é menos que... Hoje em dia os carros estão mais preparados, com encosto de cabeça, já diminuíram muito isso. Mas mesmo assim, porque às vezes são altas velocidades. Os carros, quando batem, hoje em dia, as velocidades são muito grandes. Principalmente na estrada, né? Exatamente. E as principais sequelas em acidentes envolvendo motos? Moto é pior. Porque o veículo ainda tem todo o carro, né? Ali que ainda protege, tem barra de... né? Tem estruturas que ainda protegem, né? Lateral. Proteção. Os carros hoje em dia têm muitos com proteção. Airbag, o cinto, o próprio cinto e tudo. A moto não. A moto, o corpo dele é que vai ser injetado mesmo e cair. Os grandes traumas de moto, disparadamente na frente, é o traumatismo craniano, né? Mesmo com... tá de capacete. Mas mesmo assim, mesmo com capacete, é o traumatismo craniano. Depois aí vem fratura de fêmur, bacia, vem a seguir. E aí os múltiplos, fora as escoriações, mas falando isso, os traumas mais graves, né? Que a gente tá falando... E há muito também amputações, né? Muitas. Então, quer dizer, depois acho que do traumatismo craniano vem as amputações. Né? Isso, disparar na frente. Infelizmente, eu já vivi muito isso. Eu já peguei muitas vítimas desse. Eu acho moto lindo, acho linda. Todas moto linda, mas tenho horror à moto. Entendeu? Eu sou uma pessoa que, tipo assim, acho que moto hoje em dia tá muito barata, as pessoas estão comprando moto assim. Sei que é um veículo mais fácil, porque é mais fácil de comprar, porque é mais econômico, mas só que as pessoas não estão usando a moto como aquele veículo de segurança para trabalhar, não estão usando isso tão seguramente com isso. E isso está aumentando mais ainda. As pessoas estão imprudentes em usar a moto. Vão chegar rápido com a moto? Sim, vão chegar mais rápido, que ele vai desviar melhor no trânsito, mas só que o nosso motociclista, ele não tem um tom de cuidado. Eles vão chegar com tanto, mas vamos respeitar também o trânsito. O motorista não respeita, mas tem muito motociclista que também não respeita o trânsito. Não, vamos falar isso, né? Tipo assim, às vezes a gente leva muito susto. Eu não sou contra só que eu acho que está banalizando muito isso. Eles têm que se dar o respeito também, porque senão daqui a pouco a gente vê
eles acidentados e mortos. Isso que... E é muito frequente vocês serem acionados para acidentes envolvendo motociclistas? Muito, 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 muito. Hoje em dia posso dizer que moto, praticamente todo dia tem acidente. Acho que moto a gente tinha que ser mais rigoroso como vende a moto. Não é porque a maioria, muita gente não tem carteira de moto. E pacientes, vítimas jovens, perdendo a vida e ficando sequelados pro resto da vida por imprudências, por eles mesmos não acreditarem que vai acontecer. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta continuamos a falar sobre o socorro às vítimas de trânsito. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre o socorro às vítimas de trânsito. Nossos convidados são a major médica do Corpo de Bombeiros e professora de Clínica Cirúrgica da Faculdade de Medicina de Petrópolis, Patrícia Lefebvre, e o presidente da Liga de Trauma e Emergência da FMPFase, Bruno Andrade. Infelizmente, a maior parte das vítimas é de jovens até 24 anos. O que está por trás desses números? É um comportamento mais impulsivo? Sem dúvida, né? Sim. O jovem é aquele já é impulsivo por natureza, né? Então ele acha que ele quer correr, ele quer mais rápido, ele acha que fazer tudo com rapidez, né? Então esse comportamento impulsivo com certeza é uma das principais causas, né? E vem em segundo lugar nisso também a parte de, como nós já até tocamos no assunto antes, sempre a bebida, álcool e direção e álcool não combinam, né? Que o jovem não acredita que com ele vai acontecer, né? Pode acontecer com um amigo, com um conhecido, mas com ele não vai acontecer. Que ele acha que ele tomou um pouquinho só, que ele vai estar bem, ou ele vai andar devagar, que não vai acontecer com ele. Ele não acredita, entendeu? Em muitos casos tem o envolvimento da bebida, né? Muitos casos. No início da semana não é tão frequente, mas pro meio da semana, pro final de semana, já mais pra tardinha à noite, já tem... Muitos casos com álcool. Já, entendeu? Já, o álcool já tá um pouquinho, já tem esse envolvimento. E no final de semana mais ainda? Nossa, final de semana, já sexta, sábado, domingo tem uma característica, é a parte da tarde em diante. De manhã, ou de manhã cedo, que vem das baladas, entendeu? Tipo assim, depois às vezes até 8 horas da manhã, você pega acidente, depois acalma, aí depois do almoço, depois das 2 horas começa, entendeu? Aí, tipo, 4 horas da tarde dá aquela acalmada, 5 horas dá uma acalmada e volta mais, depois de 8 horas da noite, volta a ter mais acidentes, entendeu? Já até faz parte da rotina, você sim, já sim, a gente já sabe. A gente tem isso, estatisticamente a gente já sabe, quem trabalha com coisa, a gente já sabe mais ou menos, sabem os horários. Tá acostumado, entendeu? Então a gente tem mais ou menos isso, no final de semana. Agora, sexta e sábado, é a noite, a madrugada toda, é normal isso, né? No domingo que dá uma variada nisso, mas sábado e domingo, normal. E quase sempre o álcool está ali. Sim. É como a gente vai falar, não está, eu não posso dizer, ele está alcoolizado, não sei, eu sempre falava, não sei, mas sempre tem hálito etílico. Entendeu? Porque a gente não tem o bafômetro, né? Quem atendia na rua, nós não podemos dizer. Mas sempre tá hálito etílico tinha. A gente marca lá na nossa folha de atendimento, sempre tinha hálito etílico envolvido. Tem uns que tá na cara que está alcoolizado mesmo, né? E outros não, a gente sabia que já sempre tem aquele, dá para despistar mais o hálito etílico, que as pessoas não acham que é aquele que
pode ter bebido 2 garrafas de cerveja e tudo, acha que não vai influenciar, ou 2, que acha que não vai influenciar no comportamento dele, e que influencia, que tira, né, coisa. Não, eu não estou dizendo aquele totalmente bêbado, tem aquele totalmente bêbado, imprudente mesmo, que nem sabe, mas eu estou dizendo aquele que acha que bebeu pouco e que tem condições de dirigir, mas e que não vai acontecer Ele nada. fica com uma percepção modificada Muito. e não consegue Que se não dar consegue. conta, Ele né? não dá conta, ele acha que ele consegue. E esse é Ele o acha que a que ele gente... tá normal. Esse é o que a gente, muitas das vezes, a gente coloca, hálito etílico. Que a gente fica assim, que ele acha que ele não tá mesmo, não é? Tá lá. Entendeu? Como sensibilizar esses jovens para a importância de uma conduta mais segura no trânsito, para a importância da prevenção? Você como jovem. Bom, fala aí. Eu como jovem. Vamos lá, como jovem, como aluno. É o seguinte, eu acho que a educação ela deve ser dada logo quando criança, tá? Existem outros países, alguns colégios nos Estados Unidos mesmo, inserem a educação no trânsito desde a educação primária. Aqui deveria ser, está previsto no código, mas não é o que acontece, né? Justamente. Não é a realidade, né? Eu acho que instituir esse tipo de conversa com as crianças logo cedo iria ajudar. Não é uma medida a curto prazo. Isso não vai influenciar nos próximos 2, 5, 10 anos. Talvez daqui a 40, 50 anos teria algum resultado. E hoje existe a lei seca, existe a forma que é a forma punitiva de se tentar coibir esse tipo de comportamento. Mas enquanto essas mudanças não acontecem, essas mudanças de educação em trânsito, em crianças, dentro do lar mesmo, nas escolas, nas creches, isso não acontece, os órgãos públicos coíbem da forma como, por exemplo, a lei seca, que resultou em algumas... melhorou. Diminuiu bastante. Melhorou. Mas não erradicou. Não. Infelizmente ainda existem vítimas e existem pessoas alcoolizadas ainda conduzindo veículos, tanto moto quanto carro. E existem também a forma, que, por exemplo, que a gente faz aqui, que é a nossa simulação na faculdade. As pessoas podem ver vítimas, os colegas estirados ao chão, vítimas sangrando, com maquiagem sangrando, e aquilo, por alguns momentos, a faz refletir um pouco sobre aquilo. Então, poxa, se eu dirigir beber, pode acontecer isso daí comigo. Então, será que vale de fato a pena mesmo? E a gente pensa em inúmeras formas de tentar acabar com isso. Mas algo prático, algo que funcione de fato, é muito difícil a gente conseguir chegar, né, nesse produto. Então, a minha posição em relação a isso é de fato a educação. Eu acho Tem que ser educação criancinha. desde criancinha e cultivando esse tipo de comportamento nas pessoas para que quando forem condutores, quando tirarem sua habilitação de trânsito, poderem pensar mais, não só em si também, mas como no outro. Meu pai sempre me ensina, você tem que dirigir para você e para o outro também. Então, isso só a educação que pode proporcionar, eu acredito. Eu acho que tem que ser parte da criança, né? Vir educação no trânsito, educação na escola, mas isso efetivamente O mesmo. exemplo dos pais também, né? Isso. A criança não pode ver o pai bebendo, botar todo mundo no carro e sair. E ele achar que ele tá bem, né? Quer dizer que senão ele também vai. Ele vai crescer um adolescente, um adulto que acha que vai fazer a mesma coisa. Que é normal. E isso acontece, né? E, então não muda muita coisa, né? Eu acho que essa é a nossa realidade ainda. Você já falou aí do álcool, um dos fatores envolvidos nos acidentes. Quais as outras variáveis que costumam estar presentes pela tua própria experiência? Sim, olha só, dia que tá chuvoso, eu trabalhava na BR-040, tá? Fui médico na BR-040 quase 10 anos. Sabe, começou a chover, eu já sabia que ia sair. A gente sabe. Por quê? Velocidade, as pessoas também não acreditam, a imprudência. Correr, a pista é muito boa, é ótima, sim. Mas começou a chover, você sabe que a pista é perigosa. Não acreditar o que podia. Com chuva, aconteceu acidente. Aí realmente ali era assim. Tem que mudar a velocidade, né? Diminuir a velocidade. E com sinalização as pessoas não acreditam. Nossa, aqui nós temos a serra, que nós temos aquele nevoeiro, tem aquela serração, as pessoas não acreditam. Bateu aquilo, diminui, tira o pé, não adianta correr. Tem que ser, não acredita que você vai sofrer um acidente. Eles não acreditam.
E dentro da cidade mesmo, choveu, você pode dizer, o índice de acidente aumenta muito, principalmente moto. Moto, demais. Não vou dizer que veículo não, também, mas com moto é pior. E quais os acidentes mais frequentes? Características de acidente mais frequente? Derrapar, né? Aí a queda, rodar na pista, entendeu? Na nossa cidade, infelizmente, nós ainda temos muitas ruas com paralelepípedo, né? Entendeu? E com chuva... Com chuva, roda, né? Roda mesmo. E as pessoas não acreditam nisso. Olha, em alguns lugares que entra, principalmente lugares que o ônibus às vezes derrama um pouco de óleo, entorna um pouco, e com chuva, aquela garoazinha, você sabe que é rodar e colidir, moto, é comum isso, sabe? Graças a Deus, a Barão do Rio Branco hoje melhorou muito o índice de acidente, diminuiu muito, tá? Do que a gente tinha até uns 5, 10 anos atrás, que era carro todo dia dentro do Rio, vários pontos. Os radares de velocidade? Sim, ajudou. Os radares ajudaram bastante, tá? Não vou dizer que resolveram tudo, mas ajudaram bastante. Aqui perto, depois da faculdade, aqui era um local que sempre tinha frequentemente acidente e realmente melhorou, não caía. Ali era um local que eu tinha... Sempre chovia, tinha acidente ali. Olha, eu peguei um dia ali 3 acidentes seguidos. Era levar o paciente, a vítima, para o hospital e voltar que tinha acidente no mesmo local. Vivemos uma doença comportamental, ou seja, não há realmente a cultura da prudência, o motorista não vai para o trânsito, é consciente do que é o trânsito. Ele não vai, ele não acredita, como a gente estava falando. Ele não acredita que vai acontecer com ele, né? O trauma se transformou em função dessa doença comportamental numa epidemia, né? Justamente. E sempre o meu compromisso é mais importante do que dos outros. Eu tenho que então, chegar na eu frente. tenho que chegar primeiro, porque eu tenho compromissos. Então, falando como para minha faixa etária, que é uma das faixas etárias que corresponde ao maior índice de acidentes, responsáveis por acidentes hoje, eu como condutor, eu sei dos riscos que eu posso levar não só a quem está junto comigo, como quem está no trânsito junto comigo também em outros carros. E o jovem, como a gente sempre falou aqui, o jovem ele gosta da velocidade. O jovem gosta de desafios, o jovem gosta de superar limites. Isso faz parte do jovem, isso é constitucional. Eu não tenho formação em psicologia, mas a gente sempre tem, parece ser um senso comum. O jovem ele gosta sempre de ultrapassar barreiras e chegar na frente e provar que é o melhor. Lógico que existem exceções para comprovar a regra, né? Mas isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser modificado, esse comportamento, essa cultura, ela tem que ser modificada. Não longe da gente aqui conseguir julgar, né? Mas a solução para isso é, de fato, eu falo novamente, é educação. Não tem outra forma a não ser educação desde pequeno. E para mudar essa inversão de valores, né? De que esperto é quem avança, quem vai em velocidade alta e não quem cumpre, né? Quem cumpre, né? Ou você parou na faixa de pedestre, tá tão buzinando, você parou. Esse dia eu levei uma buzinada porque eu parei, porque tinha pessoas atravessando, eu parei. Entendeu? Parece que ele queria, a pessoa não viu, eu parei porque tinha que dar a vez. Quer dizer, as pessoas acham que não precisam. Quer dizer, é cultura mesmo, né? Entendeu? O cara já tá com tanta pressa que tá buzinando e eu tava parando porque tinha gente para atravessar. Quer dizer, ou senão você para no sinal amarelo, já tem gente que já reclama com você, você parou no sinal amarelo. Tem que ter uma cultura mais cidadã realmente, né? Você tem que ser esperto, o sinal tá amarelo, você tem que correr. Tem que aprender que o esperto é quem chega vivo em casa, né? Com certeza. Ok, infelizmente nosso tempo terminou, agradeço muitíssimo a participação do Bruno e da Patrícia. E nós temos um encontro marcado no próximo Em Questão, eu espero você, até lá.